Oi, pessoal do nono ano. Espero que vocês estejam bem, todos tenham passado uma ótima semana. E a gente está aqui para encerrar esse bimestre, esse nosso primeiro bimestre. Infelizmente, a gente não está junto, como eu gostaria que fosse, mas vamos ter que esperar, isso vai passar e a gente vai voltar a estar junto de novo, se Deus quiser. Pessoal, hoje a gente vai terminar a nossa apostila, que são os trabalhos que estão na página 25, 26, 27 e 28, sobre a Tarsila do Amaral. Vocês têm a obra A Negra, da Tarsila do Amaral, que a obra negra, ela sofre uma influência do cubismo. Tarsila havia ido para a Europa e lá ela conheceu o cubismo através do Picasso, das obras do Picasso, das obras de Braque, e foi influenciada por eles e coloca em sua obra negra a influência do cubismo através daquelas linhas geométricas que vocês têm atrás como fundo do quadro A Negra. Vocês têm isso no material de apoio, numa folha em tamanho maior. Vocês podem observar que são umas linhas que fazem uma referência ao cubismo. O Abapuru, ele foi feito mais tarde. O Abapuru é aquele da imagem da personagem grande, com a cabeça pequena, os pés grandes e as mãos grandes, aquele cactus e aquele sol, que são as referências da Anitta às cores da bandeira brasileira e aos trabalhadores brasileiros. O Abapuru, ele apresenta a deformação da figura humana, através dos pés e da cabeça minúscula aí, tá? Que também é uma influência que ela traz da Europa, através dos trabalhos que ela conheceu na Europa e dos estudos que ela fez na Europa. Já na obra Antropofagia, eu não sei se vocês conseguiram notar, mas é bem interessante de notar isso. Vocês também têm ela na apostila, e ela é a mistura do Abapuru com a Negra. Os dois personagens estão inseridos na mesma obra, o personagem central do Abapuru e a Negra. Deem uma olhada que vocês verão, vocês vão confirmar isso, tá? A antropofagia, ela segue um fundo com uma vegetação característica do Nordeste, como ela já havia feito no Abapuru. Essas três obras, elas confirmam a importância das referências. A referência da Anitta, da Tarsila, desculpem, para fazer a Negra, foi, ela teve amas que trabalhavam na casa dela, e ela teve uma que era negra e contava histórias para ela, às vezes assustadoras, e foi uma referência que ela foi buscar. E lembrem que a gente falou sobre as referências e a importância das referências nos trabalhos que a gente produz, inclusive nas atitudes, na nossa vida, em tudo elas são importantes, tá? Nós sempre vamos sofrer essas influências externas, sempre. Então, a nossa vida, ela vai passando, a gente vai envelhecendo e coisas novas vão acontecendo, os limites vão acontecendo através da idade, a gente não tem mais a mesma agilidade. Quando a gente tinha lá seus 15, 16 anos, a gente vai ficando um pouco mais velho, mas a gente vai também adquirindo mais conhecimento e mais experiência de vida. E, através disso, a gente cria e a gente consegue solucionar os problemas da nossa vida. Na página 27, vocês têm uma entrevista feita com uma professora, Ana Paula Cavalcante Simeone, e que trata sobre o assunto que a gente já falou, que é a participação feminina nas artes.
E ela fala sobre duas pintoras que são desconhecidas para nós. Uma é Abigail de Andrade. A Abigail de Andrade, ela foi a primeira artista plástica a ser premiada em um salão. E nós não conhecemos as obras dela, porque os trabalhos dela estão em coleções particulares, na casa de particulares e não em museus. Então, nós não conhecemos o trabalho dela. Para nós, esse nome não nos diz quase nada. E os críticos, na época, como as mulheres, não só no Brasil, mas nos outros países também, eram consideradas amadoras, elas não participavam. As mulheres só vêm a participar das inscrições para salões a partir de 1892. Antes disso, os críticos viam as mulheres como pessoas amadoras, sem plena capacidade para ser pintoras, e várias artistas que existiram nessa época caíram no esquecimento, porque também não foram incentivadas, começaram as suas carreiras e foram desincentivadas pela crítica, não conseguiam expor só depois de 1892, então foi um tempo considerável em que elas não conseguiam participar. Também é criada nessa época, depois de 1892, a lei que as mulheres poderiam fazer cursos superiores. Vejam que as mulheres também não faziam cursos superiores. E mesmo nessa época, as mulheres que faziam era medicina. Por quê? Por causa das parteiras, as formadoras de parteiras. Então, era difícil, existia, mas era muito difícil uma mulher fazer direito. Então, elas participaram mais nessa época nas universidades, na medicina, no campo da medicina. Julieta de França foi outra artista que a professora fala no texto. E ela foi uma escultora, ela estudou em Paris, ela foi aluna de um dos grandes escultores franceses, que foi Auguste Rodin. Rodin foi aquele escultor que fez o Pensador, a obra do Pensador, aquele homem pensando, sentado com a mão assim, dessa forma. Vocês devem lembrar, tá? E ela estudou com ele e ela vem também para o Brasil expor, mas ela cai no esquecimento, ninguém mais lembra dela. Inclusive, algumas obras dela estão em porão de museus e não são expostas. Então, essa professora faz a seguinte interrogação: quando que isso vai ser resgatado? Quando que essas mulheres vão receber o merecimento delas? O que elas merecem na história da arte brasileira? Não sei. Alguma coisa, alguma atitude vai ter que ser tomada a esse respeito. Então, é mais um ponto de interrogação. E fica aqui para vocês pensarem sobre o assunto. Sobre como existem grandes artistas, mulheres, e que a gente não conhece. Pessoal, a gente está terminando esse bimestre. Próxima aula a gente já começa o segundo bimestre. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Desejo que tenham uma ótima semana e até a próxima aula. Um beijão para vocês. Tchau, pessoal.